Noite, Antônio Marcos. Antônio Marcos, venho até você expressar a minha indignação, Antônio. Antônio, meus filhos foram abusados quando a minha filha tinha 2 anos de idade e o meu filho 4 anos de idade. Eles foram brutalmente estrupados pelo avô materno. Antônio, esse caso ocorreu em 2019. Quando eu iria deixar eles na casa da mãe uma vez no mês, quando eu iria levar eles à casa da mãe deles para eles poderem saber quem realmente ela é. Sendo uma mãe que nunca foi presente para os filhos, na qual eu levei as crianças para lá e eles sempre vinham adoentados, vinham se queixando de algo, sabendo que havia algo de errado, nós sabíamos. Mas nunca se passou pela minha cabeça, pela cabeça da minha atual esposa, que eles estariam sendo abusados na residência da sua mãe. Daí se passou uma outra vez que eu fui buscar eles, Antônio, na casa dela. Quando eu fui buscar eles, a minha filha já veio com infecção urinária. No que ela chegou com infecção urinária, nós levamos automaticamente ela para o hospital para fazer exame. Fomos fazer exame, a médica pediatra, nós temos dentro dos processos, o comprovante, identificou a infecção dela muito alta, sendo que ela estranhou. No que ela estranhou, ela me alertou que isso não era normal, sendo que a minha filha, ela era uma criança muito nova para ter uma infecção daquele tipo. Daí se passou também a aparecer problemas com meus filhos, o mais velho. Começou a se queixar, com assaduras, se queixava, nós passávamos a pomadinha, cuidávamos e tudo, e começamos a estranhar. Só que para mim era só descuido, verdadeiramente assim, de limpeza, de higiene e tudo mais, né? Sendo que quando foi um dia, ele chegou a conversar com a minha atual esposa, que algo estava acontecendo de errado, tocou no assunto, só que aí ele não foi para frente. Nós acabamos ainda sem relevar tanto o que estava acontecendo. Chegou um dia que ela pegou ele se tocando, Antônio. No que ela estranhou, que ela pegou ele se tocando, ela foi e indagou ele, sendo que eu estava trabalhando. No que ela foi indagar ele disse, foi o vovô. Foi meu avô, pai da mamãe. Vovô Elisael. Ele ficava se tocando para ele, para as crianças, e no qual ela começou a conversar. Diz, meu filho, ele com medo, ele disse, não, meu pai não pode saber. Porque se meu pai saber, ele vai matar meu pai. Então, todas as vezes, Antônio, que acontecia, os abusos, ele ameaçava dizendo que ele iria me matar. Sendo que nos relatos dele, em todos os exames e tudo mais, inclusive, Antônio, no grau de instrução que teve da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, eles foram ouvidos agora, já no grau de instrução, praticamente no final do processo, e eles declararam verdadeiramente que ele estava sendo abusado, ele pedia socorro para a mãe dele, a mãe biológica dele, e ela não fazia nada. Só dizia que ele tinha que aprender a se defender. E até hoje, Antônio, estou pasme ainda que até hoje, lutando verdadeiramente na justiça, com todas as provas, acompanhamento pelas equipes técnicas do Parapaz, tivemos acompanhamento por todos os profissionais qualificados do Estado, competentes, encaminhados pelo governo do Estado, pela Justiça, pela Delegacia de Polícia, que ampara as crianças. Todas as provas nítidas, já saiu o mandado de prisão dele há 3 anos. Até hoje, Antônio, pai, ele se encontra foragido. Nada foi feito. Até hoje, Antônio, o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia em cima da mãe, por omissão de socorro e abandono de incapaz. E eu venho aqui pedir à população, ao poder público, que verdadeiramente venha a ser enérgico em suas atitudes.
Eu só venho pedir como um pai desesperado, pelo amor de Deus, o que está faltando para o poder público? Eu venho pedir as comissões de combate à pedofilia. Nós estamos em maio, dia 18 de maio, é o Dia Internacional de Combate à Pedofilia. É um mês muito importante. Você que é pai, você que é mãe, não permita que isso aconteça debaixo dos seus olhos. Vamos bater verdadeiramente em cima e corrigir o que for para corrigir, combater os crimes que forem para serem combatidos. Nossos filhos são o que nós temos de mais preciosos. Eu amo meus filhos, sou apaixonado por eles. Eu não vou aceitar, eu não vou me calar, Marcos. Eu irei sim a âmbito nacional, irei sim em todas as televisões, todas as canais possíveis. Irei ao Supremo Tribunal se necessário. Enquanto essa impunidade estiver acontecendo, não irei me calar, eu não irei sossegar. Sociedade, Justiça, Ministério Público, Corregedoria do Ministério Público Federal, eu venho pedir para que vocês nos ajudem. Aqui está denúncia, nós formalizamos denúncia em cima dos processos, cada processo tem uma denúncia. Na 4ª Vara Criminal de Ananindeua, está aqui o processo, nós denunciamos no CNJ, morosidade, aonde o psicólogo que ouviu as crianças denunciando, a mãe presente nos abusos, o avô comprovando os abusos do avô, ainda não se manifestaram. Nós denunciamos no CNJ, denunciamos no TJ do Estado do Pará, a corregedoria competente do nosso Estado, para que tome providências. E a 4ª Vara Criminal ainda se encontra omissa sobre o caso dessas crianças. Eu não vou me calar, eu quero que verdadeiramente a impunidade ela venha sair e que venha acontecer justiça. Eu peço para a 4ª Vara Criminal, tome a sua devida atitude. Eu peço para que a Corregedoria do Estado do Pará, do TJ, tome atitude. Eu peço para que a Corregedoria Nacional venha tomar atitude. Eu peço para que a Câmara dos Deputados venha tomar atitude no combate à pedofilia. Eu peço para que o Senado Federal venha tomar atitude no combate à pedofilia. Eu peço para que todos os órgãos competentes tomem atitudes. Aqui se encontra a denúncia no CNJ. Todos os crimes aqui relevantes, no caso dos meus filhos, que já vai fazer 3 anos, o avô materno está foragido, se é que pode chamar de avô, é este daqui, ele se encontra foragido, Elisael Cruz Glin, denuncie, 181, 190, não se preocupe que a sua identidade será preservada. Denuncie onde for, você que é pai, você que é mãe, você que sonha em ser uma mãe, você que sonha em ser pai, você viu este cidadão, denuncie, é um estrupador, estrupou meus filhos, estrupador de vulnerável, não permita que ele fique à solta, denuncie, a mãe dele está impune até hoje, a mãe das crianças, até hoje, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público que ainda não tomou uma atitude? Por quê? Eu pergunto à sociedade, eu pergunto à justiça, eu pergunto à Corregedoria do Ministério Público Federal, Corregedoria do Ministério Público Estadual. Por quê? Que o Ministério Público, o MP, ainda não denunciou ela, sendo que as crianças no âmbito da guarda compartilhada, uma mãe que lutou para ter uma guarda compartilhada e não fez questão de cuidar dos seus filhos. Sendo que uma vez, Antônio Marcos, por mês praticamente, que ela se fazia presente quando eu levava as crianças para saber quem era a mãe deles. Ela nunca se manifestou. E dentro dessas, uma vez por mês, 2 vezes, ela deixava as crianças serem abusadas sexualmente pelo seu pai, pelo avô deles. Eu não vou aceitar. Esse caso está impune até hoje no estado do Pará. Eu não vou aceitar dentro do meu estado, dentro de onde meus filhos vivem. Foram violados, sim, os direitos deles. Mas eu irei proteger eles psicologicamente, como estou tendo acompanhamento, irei proteger eles sexologicamente, como eu estou protegendo, irei defender eles em todos os âmbitos e todos os caráteres necessários para que essas crianças venham ser felizes. Eu só peço à sociedade, eu só peço à justiça, socorro. Outro caso que tem acontecido, na primeira vara de justiça de Ananindeua, de família de Ananindeua, primeira vara de família de Ananindeua.
o caso se encontra até hoje, onde nós pedimos a destituição do pacto do poder familiar. Até hoje, o juiz, ele não se manifesta. Ele fica na dele calado e tenta passar para a vara da infância e da juventude. A vara da infância e da juventude, vendo que não é competência dela, porque eles não se encontram desamparados, não se encontram correndo risco de vida, não se encontram em risco algum. Eles entenderam que a vara da infância e da juventude não tem competência, porque eles não se encontram com risco. Então, devolveu para a primeira vara de família de Ananindeua. E até hoje a primeira vara de família de Ananindeua não se manifestou. O que é que os meus advogados, a equipe técnica nossa jurídica, fez? Denunciou no CNJ. O CNJ está averiguando. Tribunal de Justiça, Corregedoria de Justiça do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, eu peço para que vocês venham verdadeiramente se manifestar, pois esse caso não vai ficar impune. Irei à rede nacional, em todas as canais possíveis, irei denunciar, não irei me calar, nem que eu tenha aqui no Datena, nem que eu tenha aqui em tantos outros, irei me abrir meus lábios e provarei todos os crimes que estão sendo cometidos dentro do Tribunal de Justiça, aonde estão calados. Eu não aceito. Paz-me Justiça, paz-me Ministério Público, paz-me população. Não permita que um monstro desse venha ficar solto. Não podemos permitir que uma mãe dessa venha ficar impune. Aonde que em plena sociedade, os anos de 2021, século 21, nós venhamos ficar com casos desses grandiosos, caso de extrema importância para a nossa sociedade. Então eu venho pedir para que uma comissão venha a ser formada de cada âmbito, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para que a Comissão de Combate à Pedofilia a nível federal venha para o Estado do Pará. Eu peço socorro. Eu sou um pai desesperado, pelo amor de Deus. Eu só quero justiça pelos meus filhos. Todas as vezes que eu me lembro quanto eu dou amor dentro da minha casa, iria levar para a casa da mãe, eles estavam sendo abusados dentro de todas as declarações, eu nunca vou aceitar. Segunda vara de família, aonde existem crimes também que foram cometidos. Segunda vara de família, aonde crimes foram cometidos aqui, da mãe, pedindo busca e apreensão dessas crianças. Por que será que ela está pedindo busca e apreensão? Eles vivem comigo desde 2 meses de idade da minha filha. Eles vivem somente comigo. Foi quando eu me separei em 2017. Minha filha tinha 2 meses de idade quando o estrupador levou ela para a porta da casa da minha mãe e deixou ela lá para mim. Desde 2017, eu fui pai, eu fui mãe. Eu nunca desamparei meus filhos. Desde 2017 eu luto. E eu estou vindo aqui, Antônio Marcos, dar minha cara a tapa, para pedir o socorro para a justiça. Eu creio que a justiça vai dar uma resposta à altura. Eu creio que as devidas corregedorias irão dar uma resposta à altura. Então eu pergunto, Corregedoria do TJ, queremos uma resposta à altura. Eu pergunto, Corregedoria do Ministério Público, queremos uma resposta à altura. Segunda vara de família de Ananindeua, pedindo busca e apreensão. Comprovamos, a equipe de advogados comprovou que eles estão bem. Comprovou os crimes que foram cometidos na quarta vara. Comprovamos tudo, foi quebrado. A juíza negou, a magistrada da segunda vara. Agora, pasme, que eles, o seu advogado, o advogado dela, da Flávia, que é a mãe das crianças, ele entrou com o mesmo processo, pedindo a mesma coisa, busca e apreensão, as mesmas partes, na mesma vara. Tentando dilubriar a justiça na mesma vara que foi negado o direito dela que tem a busca e apreensão. E pasme, a mesma promotora de justiça do Ministério Público deu favorável. Onde nós descobrimos, sem querer querendo,
com uma defesa, com o advogado deles entraram para querer inocentar o abusador, colocou que existia uma decisão favorável do Ministério Público. Nós descobrimos e automaticamente denunciamos a juíza, denunciamos o Ministério Público, a promotoria, e denunciamos o crime sendo cometido debaixo dos olhos da justiça, dentro do sistema da justiça, tudo devidamente comprovado. Denunciamos por CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para que venha a ser tomada uma providência urgente. Meus filhos hoje correm risco de vida, nós corremos risco de vida. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, um socorro. Todos os exames comprovados, mandado de prisão expedido pela Justiça da 4ª Vara Criminal, estudo psicológico do meu filho, aonde ele declara verdadeiramente os seus abusos. O exame sexológico, onde comprova os abusos dessas crianças. Me dói, sociedade, me dói, justiça, de ver isso. E ter que estar recorrendo a expor meus filhos, por amor a eles. Todos os carimbos, acompanhamentos psicológicos dessas crianças, no órgão competente do Estado onde comprovou. Onde acontece o relato da minha filha, estudo psicológico, laudo psicológico, onde ela declara que verdadeiramente ela era manipulada por esse monstro. Ministério Público, que deu favorável na mesma vara, a promotora deu favorável, na qual ela negou. Como que o sistema ele é tão infalível que na sua competência ela não conseguiu verificar que existia um processo paralelo, o mesmo pedido que ela havia negado, sendo que as provas estão todas lá comprovando. Eu não sei mais o que fazer. Eu venho pedir a toda a sociedade que este caso não venha ficar impune. Eu venho pedir à sociedade para que este caso não venha a ser mais um que venha ficar impune. Denuncie. Esse daqui é o estuprador, gente. Eu peço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sou um pastor evangélico. Eu sou honrado por Deus. Eu não irei aceitar este caso ficar impune. Povo de Deus, me ajude em oração. Ajude nossos filhos e meus filhos em oração. Nós precisamos que este caso venha a ser sancionado, venha a ser resolvido. Eu peço a todas as autoridades competentes. Eu não irei me calar. Irei denunciar, seja quem for. Eu peço a todas as autoridades a âmbito nacional. Denuncie, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu conto com a nossa vitória.